As alterações no Código de Trânsito estão sendo analisadas pela Comissão de Finanças e Tributação. De lá, seguem para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas essas propostas só viram leis se forem aprovadas no plenário. Para a gente discutir um pouquinho mais essa questão dos radares, vamos agora conversar com a repórter Hanna Costa. Hanna, radar é o que não falta nas cidades e nas estradas. Bom, agora, dá para dizer que eles estão conseguindo educar o motorista brasileiro? Olha, Ariadne, essa pergunta é difícil de responder, porque se você olhar a princípio, o radar está ali para indicar aqueles motoristas que não estão respeitando a lei de trânsito, que estão andando com excesso de velocidade ou que estão passando quando o sinal está vermelho. E isso, então, seria apenas para punir. Ele é indicado e depois chega na casa dele aquela multa. Por outro lado, há aquelas pessoas que acreditam que quando você corrige, você também está educando, porque se não houvesse esse tipo de correção, esse tipo de sanção, não haveria por que o motorista mudar a postura dele e começar a respeitar a lei. E para conversar sobre isso, está aqui comigo o professor Davi Duarte, que é especialista em trânsito. Professor, qual a sua opinião? É possível educar? É possível separar educação de punição ou os dois têm que caminhar juntos? Os dois têm que caminhar juntos. Na realidade, a gente tem que ter 3 Es para resolver os problemas de trânsito. O primeiro é o E de engenharia. A gente precisa de um espaço seguro para os motoristas, para os pedestres, para os ciclistas. O segundo é o E de educação. E educação significa não só gentileza no trânsito, significa destreza, significa capacidade para reconhecer risco e evitá-los, né? E o terceiro é de enforcement, que significa, é uma palavra em inglês, mas significa fiscalização. Então, com educação, com uma boa engenharia, um espaço seguro para todos e com uma fiscalização efetiva, a gente começa a resolver os problemas de trânsito. Então, a gente não pode tentar resolver tudo com uma nota só ou com uma só abordagem. É preciso um conjunto de ações para resolver esse tipo de problema. Nós vimos no VT anterior que estão querendo que os pardais sejam melhor sinalizados, que todo motorista saiba onde tem pardal, que eles estejam de fácil identificação. Qual a opinião do senhor sobre isso? Isso ajuda nessa tentativa de melhorar o trânsito? Olha, o que nós realmente precisamos é que o motorista saiba qual é a velocidade de segurança da via. As nossas vias aqui no Brasil, infelizmente, são muito mal sinalizadas. Então, às vezes o motorista é pego de surpresa porque ele não sabe se ali é 60 ou é 80 e tem um pardal. Então é preciso, primeiro, sinalizar bem as vias e é preciso que, eventualmente, em alguns pontos, haja o que se conhece como lombada eletrônica ou barreira eletrônica, para reduzir a velocidade naquele ponto, na frente de uma escola ou perto de um cruzamento, por exemplo. No resto da via, qualquer situação, em qualquer ponto dessa via, né, daquela rua, ou daquela estrada, ou da rodovia, a polícia, né, o agente de trânsito pode fiscalizar para ver se os motoristas estão realmente cumprindo a lei e se eles estão obedecendo às sinalizações que são dadas a ele. Uma outra proposta que está sendo discutida aqui na Câmara é o reajuste do valor das multas, que, de acordo com alguns parlamentares, está defasada. O código é de 1997, nós vamos entrar aqui, então, 14 anos de código, e eles querem reajustar pelo menos em 64%. Vamos assistir a matéria. O Código de Trânsito tem 13 anos. De acordo com o deputado Marcelo Almeida, o valor das multas está defasado em 89%, levando em conta a inflação acumulada nesse período. A proposta, no entanto, é para que o reajuste seja de 64%. É um aumento só para as multas não deixarem de ser cobradas. Como assim? A multa leve é tão barata, que é mais fácil não cobrar. E custa muito caro mandar um aviso de recebimento para casa do cidadão, custa muito caro pagar uma empresa que faz processamento de dados. Então, essa multa muito leve pelo valor que está, é melhor nem cobrar. De acordo com o Denatran, cerca de 45 milhões de multas são aplicadas por ano. No total, isso gera 4 bilhões de reais. Mas o uso desse dinheiro nem sempre é claro.
Os deputados querem mais transparência na gestão desses recursos e que eles sejam de fato usados para melhorar a segurança das estradas e na educação dos motoristas. Queira ou não queira, o Brasil hoje está gastando 22 bilhões de reais só em acidentes fatais nas estradas federais do Brasil. Essa modificação que foi proposta aqui no artigo 320, com a punição efetiva, a exigência da aplicação e a demonstração de onde está sendo aplicado, eu acho que facilita também, ajuda também o condutor a entender que o seu comportamento nocivo não só causa morte, mas também o recurso que está sendo arrecadado está sendo aplicado para a redução dos acidentes de trânsito. Professor, eu acho que se a gente fosse perguntar para qualquer motorista que recebe uma multa, a multa já está cara até demais. Então, provavelmente eles serão contra o reajuste. Para o senhor, precisa realmente reajustar? E qual o benefício disso para a sociedade, já que os parlamentares mesmo discutem que o dinheiro não tem sido aplicado em educação, em outras áreas que deveria ser investido? Olha, a primeira coisa é que a multa hoje, ela não é barata. Né? Existe, obviamente, como falou o deputado Hugo Leal, né, e o deputado Marcelo Almeida, existe um custo para isso, mas a multa não é barata. O que nós precisamos efetivamente é que todas as infrações, ou quase todas as infrações, sejam constatadas e aplicadas as multas. Hoje no Brasil, grande parte das infrações não são constatadas. Por exemplo, falar o celular. O Instituto de Segurança no Trânsito aqui de Brasília tem uma pesquisa de que de cada 10 mil pessoas que falam e dirigem ao mesmo tempo, falam ao celular, apenas uma infração é constatada. Ora, esse sujeito que é multado, ele mais ou menos ganhou na loteria ao contrário. Então o que precisa é uma melhor fiscalização para que a maioria das infrações sejam constatadas, porque a multa hoje não é barata. Agora, eu não tenho nada contra o reajuste, mas é preciso pensar também que uma parte da população, a gente não pode exagerar na dose, porque senão o remédio vira veneno. Professor Davi Duarte, bom, dentre as várias propostas que estão sendo analisadas dentro dessa revisão do Código de Trânsito Brasileiro, várias propostas tratam da polêmica envolvendo bebida e direção. Algumas querem flexibilizar a regra atual, mas tem outras que vão no sentido oposto e sugerem rigor total. Quer dizer, tem uma proposta que sugere tolerância zero, ou seja, a pessoa bebeu qualquer quantia, se ela for pega, ela vai ser multada e vai sofrer com as punições. Qual seria o meio termo? O senhor acha que a lei atual está adequada ou ela precisa, em relação a esse ponto, ela precisa ser revista? Olha, o deputado Hugo Leal, por exemplo, é um dos incentivadores e grande apoiador dessa lei do álcool zero, aí, ou tolerância zero, né? O álcool, efetivamente, ele é uma causa, ele é um grande fator para acidentes. Isso por duas razões. A primeira, porque o álcool tira ou diminui os reflexos do motorista. E aí, por exemplo, a 60 km por hora, se ele retardar um segundo para tirar o pé do acelerador e colocar o pé no freio, ele já andou 17 metros. E esses 17 metros podem ser a diferença entre atropelar ou não uma criança, por exemplo. Né? Então, o segundo efeito do álcool é que o álcool ele muda o comportamento das pessoas. Então, o Brasil tem caminhado corretamente no sentido de aumentar o rigor com relação a bebida, a combinação de bebida e direção. Todos os países que conhecem bem essa questão, Estados Unidos, os países da Europa, o Japão, a questão álcool e direção é tratada com o máximo rigor. E a gente precisa caminhar nesse sentido. Agora, professor, nem um golinho, quer dizer, tomar um golinho de uma bebida alcoólica qualquer vai gerar punição? O senhor defende isso? Olha, o que acontece é o seguinte, a população ainda está muito mal informada sobre, assim, quanto tempo, por exemplo, uma pessoa que toma um porre num dia, quanto tempo ele precisa esperar para voltar a dirigir?
né? Então isso precisa ser explicado para a população. Agora, pelas estatísticas, basta uma latinha de cerveja, ou seja, 0,3 decigramas de álcool por litro de sangue, né? Ou seja, uma latinha de cerveja já dobra o risco de acidente fatal, né? De morte. Então é melhor, sai mais barato quem beber, ou quem for motorista e quiser beber, tomar um táxi é muito mais seguro. Eu agradeço a participação aqui no Câmara hoje do especialista em trânsito, professor Davi Duarte. Uma boa noite para o senhor.